Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já está comigo, para quem me conhece, sou o professor Matheus, professor de História, e a gente vem hoje dar continuidade, ou melhor, encerrar o módulo 2 do PET, o Plano de Ensino Tutorado que foi disponibilizado a você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A gente está chegando aqui na semana 4 para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa aprendizagem junto com a nossa resolução. A temática da aula de hoje, galera, vejam vocês, serão os conflitos no mundo contemporâneo. Reparem que já falamos sobre Primeira Guerra Mundial, sobre Revolução Russa, sobre crise de 29 e hoje nós iremos falar sobre o desenrolar da crise de 29. Mas antes da gente começar a falar, é bom lembrar você, quem já conhece, beleza, mas quem está chegando, que esse projeto que eu estou participando é um projeto que é oferecido a vocês pelo Grupo Escola Online. Tá brincando que você ainda não conhece? Conhece não? Então qual é o procedimento? Vem comigo para conhecer. O projeto Escola Online, no qual faço parte com um grupo de outros professores, tem por objetivo destinar a você, meu aluno, a você, minha aluna, conteúdos das mais variadas disciplinas, inclusive a resolução do PET. Você vai encontrar em nossas redes sociais. Você vai encontrar no Twitter, Facebook, Instagram e, claro, você que está aqui no canal do YouTube, para quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque isso é muito importante para a gente, porque a gente nos fortalecendo, fortalece vocês também. Show de bola? Então, antes de começar, o que é o procedimento? Vamos lá acompanhar a nossa vinhetinha? Bacana, né? Então agora a gente pode começar a resolução da última semana do módulo 2. Vem comigo, meu caro, para a gente começar a fazer a coisa funcionar e bora botar fogo em tudo isso. Bom, então, galera, qual é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser a questão do New Deal. Para a galera que se lembra, moçada, do New Deal, ou o novo trato, ou o novo acordo, tá? Ele vai ser um conjunto de medidas econômicas tomada pelos Estados Unidos com a eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt para tentar superar os efeitos nocivos da crise de 29 que nós estudamos na nossa última aula. Vamos ver o que o texto aqui fala? Em 1932, no auge da recessão norte-americana, ou seja, no mundo pós-crise, o candidato do Partido Democrata e ex-governador de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito à presidência dos Estados Unidos, defendendo a instalação de um projeto de recuperação econômica, definido por New Deal, novo trato, novo acordo. Com assessoria do economista inglês John Maynard Keynes, é onde nasce a famosa teoria keynesiana, Roosevelt restabeleceu, a partir do New Deal, a prática do intervencionismo do Estado. Vejam, galera, gravem isso aqui. Para a galera que conhece, tá? A crise de 29, vejam vocês, a crise de 29, conhecida como crise de superprodução capitalista, ela é fruto de uma medida o quê? Ela é fruto de uma medida liberal. Então, a crise de 29 é resultado da conduta do liberalismo econômico. O que é isso? A ausência do Estado. Então, o caminho que eu encontrei para resolver a crise seria adotar o quê? Uma medida oposta. O que é a ausência do Estado? A intervenção. Então, com Keynes e com Roosevelt, os americanos resolveram adotar a prática do intervencionismo do Estado na economia como forma de resgatar o desenvolvimento das forças capitalistas de produção. Geração de emprego, controle de preços, tudo numa economia muito arrasada, como vimos na nossa última aula. Show de bola? Bem, vamos ver o que se trata aqui. Com essa estratégia, o governo norte-americano decretou uma série de medidas intervencionistas. Percebam, galera, coisa que o americano hoje quase não faz. O que é isso? Fazer com que o Estado volte a agir como agente regulador. Como o controle da produção, visando ao represamento da oferta, a fixação do preço de produtos básicos como carvão, petróleo, cereais, etc. A concessão de empréstimos a proprietários agrícolas,
que estavam realmente precisando para produzir gêneros alimentícios para a população que passava por um momento difícil, lembra? 15 milhões de desempregados, como nós vimos na nossa última aula, 1/4 da população americana estava desempregada. Perfeito? Além de um audacioso programa de obras públicas, porque quanto mais obras eu fizer, maior número de empregos eu vou gerar, visando a geração de empregos. Com esse objetivo, a NRA, Administração Nacional de Reconstrução, se propôs a destinar 4 bilhões de dólares à execução dessas obras, objetivando a geração de 8 milhões de novos empregos. Pelo menos eu tentaria resolver a metade dos desempregados que havia nos Estados Unidos. Então a ideia do New Deal é um plano de recuperação econômica de uma nação arrasada pela crise capitalista de 29. Show de bola? Lembrando da aula de semana passada? Então vamos seguir. Bom, tá? Leia os textos a seguir e responda as questões que a gente vai estar trabalhando. Vamos lá? Primeiro texto. Uma multidão de cidadãos desempregados enfrenta o grave problema da subsistência, ou seja, trabalhar, produzir o que se consome, e um número igualmente grande recebe pequeno salário pelo seu trabalho. Somente um otimista pode negar as realidades sombrias do momento. Então você está vendo aqui o texto, galera, vejam só, do então presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, falando exatamente de um problema. Qual o problema? Tá? Pessoas que trabalhavam ganhavam péssimos salários e aqueles empregados enfrentavam o problema de não ter nem esse péssimo salário. Então, quer dizer, é uma visão sombria do que vem pela frente. Show de bola? Tá? Texto 2. É chegado o tempo de tomarmos novas medidas para estender as fronteiras do progresso social. Então, uma preocupação social com o grupo de desempregados e aqueles que recebem salários muito baixos. 1/3 de nossa população, cuja esmagadora maioria está empregada na agricultura ou na indústria, é mal nutrida, ou seja, come mal porque ganha mal vestida e mal alojada. Então, quem ganha pouco não tem condição de comer bem, morar bem, vestir-se bem. Então, uma democracia que vive de seu trabalho e se respeita não pode invocar nenhuma justificativa para a exploração das crianças, nenhuma razão econômica para as falcatruas, as trapaças, as tramóias com os salários dos operários e para o aumento das horas de trabalho. Porque olha a covardia, como eu tenho muita gente precisando de trabalho, eu vou jogar o salário lá embaixo. Porque imagina, todo mundo desempregado, eu falo, eu te pago 1.000. Aparecem o quê? 600 pessoas. Aí eu falo, não, eu vou pagar 800. Ficam 400. Eu falo, eu vou pagar 600. Então, quanto mais pessoas ficam para trabalhar, menor eu pago o salário. Eu aproveito da crise. Covardia. Então, mais uma vez, eu me preocupo com o quê? Como no primeiro texto, com pessoas trabalhando e ganhando pouco e principalmente com desemprego. Então, eu tenho aqui mais um trecho, tá? Do Roosevelt, quando foi publicado o First Tether Act, tá? Na tentativa de resolver problemas. Show de bola? Beleza? Então, vamos lá. A situação descrita por Roosevelt, que é o presidente nos textos, revela alguma relação de identidade com a percepção de Calvin Coolidge e Herbert Hoover sobre a realidade norte-americana? Por quê? Primeira coisa que eu acho que nesse ponto o Pet ele faltou. Galera, quem é Calvin Coolidge? Quem é Herbert Hoover? Antes de eu dar a resposta, vem comigo aqui. Galera, eu fiz um quadrinho para vocês entenderem que tanto Coolidge quanto Hoover são, na verdade, ex-presidentes americanos. Vejam, foram os dois presidentes que antecederam, galera, o Roosevelt antes da crise de 29. Um antes e um durante. Por quê, galera? O Roosevelt é o presidente que vem após a crise. Então, galera, eu posso falar que, por exemplo, o pensamento do Roosevelt era igual? Vamos avaliar cada um deles para a gente poder fazer o quê? Essa analogia. Galera, o Calvin Coolidge, né, é o chamado presidente ultraliberal. O que é isso, galera? Ele é completamente contrário à presença do Estado na economia. Então, ele vai ser o presidente que viveu a chamada louca década de 20. É aquela época do crescimento, sem controle, adota o quê? Repara o que ele vai fazer. Ele vai fazer com que o Estado, na época, não gaste em obras públicas, não coloque impostos e deixe de regular a esfera federal, ou seja, o livre comércio. Então, essa loucura causada pelo liberalismo foi um dos grandes fatores a gerar a crise de 29. Logo depois, quando então que o seu sucessor, Herbert Hoover, assume, ele na verdade vai viver os efeitos.
Porque o colapso do liberalismo vai ser o quê, galera? Vai ser vivido pelo Hoover, né? Ele que, na verdade, é um presidente que ele vem de uma origem de mineradores. E uma coisa curiosa, não sei se muita gente sabe, o Hoover, quando se torna presidente, ele resolve doar o seu salário, coisa que só ele, galera, e o então presidente, o Kennedy, tá? O John Kennedy vai fazer, John Fitzgerald Kennedy, eles vão doar o salário de presidente. E ele, tentando corrigir aquela época de uma economia desregulada, ele resolveu que aumentar os impostos para que o Estado voltasse a arrecadar, reduziu a oferta de dinheiro e proibiu a redução de salários de trabalhadores. Só que, galera, era muito difícil. Por quê? Fruto daquela louca década de 20, foi o Hoover que viveu os efeitos catastróficos da crise de 29. Então agora a gente entende que quando eu coloco ali, galera, vejam vocês, tá? Quando eu coloco o Coolidge e o Hoover, são justamente os presidentes que, na verdade, antecederam o Roosevelt antes da crise de 29. Então, olha só, a situação descrita por Roosevelt revela alguma relação de identidade com a percepção de Calvin Coolidge e Herbert Hoover? Galera, do Coolidge não, porque ele é um cara totalmente ultraliberal. O Hoover até tentou, mas não conseguiu. Então, se nós formos parar para pensar, a ideia descrita é realmente o que? É um reflexo, tá, de uma política mal feita pelo Coolidge, a história do liberalismo, e que acabou de forma o quê? Errada, tentando ser corrigida pelo Hoover. Então, vejam vocês, tá? Ao analisarmos o quadro, como a gente acabou de ver, eu tive que fazer um complemento nessas informações do PET sobre os dois presidentes, o Coolidge e o Hoover, percebemos que há uma identificação do Roosevelt muito mais com a do Hoover do que propriamente com a do Coolidge. Por quê? Porque o Hoover também tentaria fazer uma intervenção do Estado, tá? Mas repara, galera, o Roosevelt entende que a crise é causada pelo quê? Por uma conduta extremamente liberal, adotada pelo Coolidge na década de 20, muito daquela euforia. E aí, galera, o que ele faz para superar os efeitos que na verdade o quê? Que acabaram batendo na porta do Hoover? O Roosevelt ele vai criar um grupo de medidas, um pacote de medidas, como a gente viu aqui, chamado de New Deal, cujo objetivo o que é? Superar os efeitos, mas com qual princípio? Lembra, galera, o princípio básico do quê? O princípio básico, tá, galera, do New Deal baseia-se na ideia da intervenção do Estado, tá? Então você percebe o seguinte, que a ideia do New Deal está justamente nessa ideia. O Estado bater no peito e falar, olha, a responsabilidade é minha, ok? Então, na verdade, eu coloquei esse quadrinho agora para você ter uma noção exatamente de quem são esses dois que o texto não fala. Calvin Coolidge e Herbert Hoover. Beleza? Então, vamos lá. Outra atividadezinha básica. Descreva o foco da advertência proferida nos trechos do presidente. E aí sim, a gente vai pegar os dois textos que o Roosevelt vai falar. Dois textos pequenos e, como a gente vê, eles falam basicamente da mesma coisa, né? Quando o Roosevelt fala de uma época sombria, sombria por quê? Por causa do desemprego e, além do desemprego, os efeitos nocivos de pessoas que estavam empregadas, mas que recebiam salários muito baixos. Então, o que a gente pode ver? O principal foco de advertência nos dois trechos que a gente acabou de ver da fala do Roosevelt refere-se às consequências nefastas, perigosas da crise de 29. Ou seja, a crise de superprodução capitalista, que vai colocar aqui um primeiro fator, vou colocar até azulzinho para você não confundir, tá? O primeiro fator, o índice elevado de desempregados, como a gente viu, muita gente desempregada, tá? E também uma coisa que ele fala da advertência de trabalhadores que, mesmo empregados, recebiam salários muito baixos. Então, quer dizer, como que você pode ter uma democracia onde as pessoas são exploradas pelos seus empregadores? Ok? Então, Roosevelt falava o seguinte, que era necessário tomar uma medida, e assim ele o fez com a adoção do New Deal, junto com John Maynard Keynes. Perfeito? Então, galera, agora, essa crise vai gerar desenrolos que a gente vai poder assistir nas próximas aulas, quando viemos a falar sobre nazismo, fascismo, mas isso vem adiante. Porque por hoje, agradeço a atenção de vocês. Se tiver oportunidade, mantenham-se com a gente, né? Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, porque nos ajuda demais. Muito obrigado por tudo, agradeço a vocês, se cuidem, beijo no coração de cada um. Ok, galera? Fiquem com Deus e até a próxima.